poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Bora para a palavra em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, Deus é fiel na nossa vida. Vamos para mais um dia, graças a Jesus. Presta bem atenção aqui comigo. Texto base de hoje, Isaías 64, versículo 4. E aí a gente vai para Mateus 6, 25 diante. Pulamos alguns versículos, mas vamos até o 33. Depois, fechamos com Provérbios 3, 5. Vamos lá? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que age para aqueles que nele esperam. Meu irmão, presta bem atenção em nome de Jesus. Deus está agindo em nosso favor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Presta bem atenção. Ou é permissão de Deus, ou é a ordem de Deus. Tá entendendo? Ou Deus ordenou, ou ele permitiu. Mas nada sai das suas mãos, em nome de Jesus. Nada. Deus tem o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Ah, meu irmão, mas por que que Deus deixou isso acontecer comigo? Não sei, vai perguntar para ele em nome de Jesus, porque ele quer falar com você. E na hora que você for falar com ele, perguntar para ele, ele vai te responder e te dar a direção. Em nome de Jesus. Mas o que eu quero trazer para mim e para você é que Deus está agindo em nosso favor. Ó, vamos de novo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. Está esperando em Deus? Ele está trabalhando em nosso favor, ele está agindo em nosso favor. Então, conta com a graça e a misericórdia de Deus. Irmão, presta bem atenção. Você acha que vai cair uma folhinha sem que ele permita? Não cai. Se ele fala que até o cabelo da nossa cabeça está contado, quanto mais as outras coisas. Irmão, você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Não, você não sabe. Você não sabe. Eu não sei. Não sei. Mesmo com as tecnologias de hoje, ninguém sabe. Agora, Deus sabe. Então, sabe o que acontece? Glorifica a Deus, porque ele está agindo em nosso favor, em nome de Jesus. Tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que não faz sentido. Não faz. Por que aconteceu isso, Deus? Oh, Deus, não queria que tivesse acontecido isso. É ruim, né, Deus? Aí ele vai falar para mim e para você, filho, eu estou cuidando de você, eu estou agindo em seu favor, em nome de Jesus. Meu irmão, presta bem atenção. O que eu preciso entender? Esse mundo, existe eu e você, né? Eu e você. Existe a humanidade, não existe? E existe Deus, não existe? Mas existe também um diabo que luta contra a nossa vida. Quem é o diabo? Um ser que era um anjo, que se levantou, anjo de uma patente alta, que se levantou contra Deus. Ele quis pegar a adoração que vinha para Deus. Ó, quis ser maior que Deus. E aí, ele foi banido do céu. E com isso, ele trouxe a terça parte dos anjos. Outros anjos rebeldes que se tornaram demônios, espíritos malignos que lutam contra a nossa vida. O que ele fala lá em Efésios? Que a gente não luta com pessoas, mas com principados e potestades. O que o anjo falou para o Daniel? Daniel, o dia que você começou a orar, foram ouvidas as suas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da terra, príncipe do reino da Pérsia, me deteve. Então, para de achar que as coisas é só nesse mundo. Não. Tem um mundo espiritual, tem os demônios que lutam contra a nossa vida. Não tem lá uma pessoa que vai indo bem. Muitas vezes surge uma situação contrária. Muitas vezes essa pessoa não conhece a Deus. Ela conhece. Conhecendo ou não conhecendo, essas coisas existem e lutam contra a nossa vida.
Agora, o que eu vou entender? Que tem um ser superior, maior, um Deus todo-poderoso que cuida da minha e da sua vida. Meu irmão, as coisas não são por acaso, nada é por acaso. Agora, o que eu tenho que fazer? Ó, me agarrar com Deus, me agarrar com Jesus. O que ele falou? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que age, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ó, presta atenção, seja qual for a situação, Deus está agindo e eu e você vamos glorificar a Deus em nome de Jesus. Vamos dar glória a Deus em cada situação. Continua aqui o Mateus 6:25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo não é mais do que as roupas? O que ele está falando? A vida não é mais que o alimento? Ó, não é a vida mais do que o alimento? Então a minha vida importa mais do que eu comer. O que ele está falando isso para mim e para você? Lá no final ele vai mandar eu buscar o reino, não é isso? Que a gente já sabe? Aí ele fala assim, ó, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Contemplai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Oh, meu irmão, quem está falando isso aqui é Jesus. Por mais que eu e você sejamos indignos, não somos dignos da graça e da misericórdia de Deus, ele olha para mim e para você e fala: esse aí tem mais valor que o passarinho, e eu cuido do passarinho, vou cuidar muito mais dele. Você está achando que ele não. Você tem valor para Deus, por isso que ele está agindo em nome de Jesus no nosso favor. Você olha assim, Deus, se não fosse o Senhor, o inimigo teria me dilacerado. Não é assim que o versículo fala lá, os Salmos? Meu irmão, ele está agindo, não tem de vós muito mais valor. Irmão, não importa se o Zé Povinho falou assim: você não tem valor, você não vale nada, olha o que você fez. Você vale sim, Deus te ama e cuida da tua vida, em nome de Jesus. Ah, mas nós estamos longe, estamos num caminho desafiador diante de cada situação. Deus continua te amando e você tem valor para Deus em nome de Jesus. Seja qual for a situação, entenda, você tem valor para Deus e Ele te ama, está agindo e cuida da sua vida. Aí ele fala assim, ó: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai celestial a sustenta. O Pai está cuidando. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Aí ele fala: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Você não pode acrescentar. Nós temos que falar com Deus e Ele pode, em nome de Jesus. E por que andais preocupados? Quanto ao que haveis de vestir, observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor e sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste a erva, o que ele está falando? Então, se Deus veste a erva, assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, o que ele está falando, filho? Você precisa comer, você precisa se vestir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não dá atenção para essas coisas, não. Não dá atenção para isso, não. Você precisa andar, e eu e você precisamos andar na presença de Deus, buscar o reino, viver debaixo do reino. O que ele vai falar ainda mais aqui no Provérbios? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Você está entendendo? Confia no Senhor, coloca a sua confiança em Deus, em nome de Jesus, diante de cada condição, diante de cada situação, nós vamos viver
o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. O que ele está falando? Ó, tem lá o passarinho, não tem? Ele não trabalha, não ajunta, não fica lá doido, levantando de madrugada, dormindo tarde. Não, e mesmo assim, eu cuido dele, tem comidinha, tem um lugarzinho dele para ele dormir e tal, e um monte de coisa. Não fica apavorado, não. Filho, dá atenção para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa é buscar o reino de Deus, entender que Ele está cuidando da nossa vida em nome de Jesus. Aí ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. O meu entendimento, o seu entendimento vai falar uma coisa, mas eu preciso ficar com o entendimento de Deus, em nome de Jesus. Ó, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O que ele está falando? Reconhece o Senhor. Em todo o caminho eu preciso reconhecer a Deus em nome de Jesus. E Ele endireitará as minhas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, temo o Senhor, aparta-te do mal. Irmão, em nome de Jesus, confia em Deus, Ele está cuidando da tua vida, da nossa vida. Em nome de Jesus, confia na graça. Nunca se viu, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, que age para aqueles que nele esperam. Confia. Deus está agindo no nosso favor em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Ele? Deus querido e amado, Deus maravilhoso. Senhor, nós cremos, Pai, e temos a certeza que o Senhor está agindo em nosso favor. Papai, obrigado por essa mensagem, por essa palavra, Deus. Eu peço a Ti, enche o nosso coração, a nossa mente, Deus, de fé, segundo a Tua palavra, Pai, segundo cada condição. E no nome de Jesus, nos fortalece, Pai, na Tua presença. Nos livra das articulações das trevas, da força de Satanás, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria, Pai, para viver a Tua palavra diante de cada situação. Nos dá entendimento, Pai, para sobreviver debaixo da Tua palavra, para que nós possamos viver os projetos e propósitos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, Deus, para entender e viver os teus caminhos em nome de Jesus diante de cada situação. Papai, eu peço a Ti, alcança a vida do meu irmão, da minha irmã, cobre com a Tua graça e a Tua misericórdia, estende as Tuas mãos com o Teu reino e a Tua justiça, em nome de Jesus, opera com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.